Nós estamos aqui com a veterinária Thaís Maia, que vai nos dar dicas e cuidados com os pets, principalmente nesse período mais quente do ano, que é o BR-Obró. Mas, na verdade, Thaís, seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar te recebendo aqui. Prazer é todo meu. Hoje, no dia do pet, vamos falar de BR-Obró para eles. Vamos lá. E aí a gente sabe que tudo isso envolve muito o dono, os cuidados que o dono tem que ter com o seu pet. Numa época quente, que a gente sabe que acontece todos os anos, este ano, você sentiu que ficou mais quente, que os pets estão sofrendo mais? Sim, estão sofrendo muito. Atenção, muita água, deixe água espalhada por toda a casa, água sempre fresca. Lembrar de sempre lavar as vasilhas, certo? Não deixar passar 2, 3 dias, é tanto que quando você pega, você sente aquela superfície mais lisa, ali são sujeiras da própria saliva, que quando eles vão bebendo, eles vão deixando. Pode fazer picolé de frutas, aí vai a fruta, melancia, pode ser feito. Picolés com sachês, faz os picolézinhos, vai oferecendo ao decorrer do dia, certo? E tem doenças, tem muitas doenças que aparecem nessa época de maior calor pra gente. A gente tem as viroses, as parvos, as sinomoses, que começam uma chuva aqui, outra acolá, e acabam espalhando o vírus no ambiente. Nós temos as doenças transmitidas por carrapato, e aí a gente tem a erliquiose, a babésia, que são as mais comuns, principalmente em cães. Existem relatos de que se encontram em gatos, mas é menos evidente. Então, cuidado com a prevenção, utilizar produtos para que os animais não tenham carrapato. Cuidado com os horários de passeios. Lembrar antes das 10, assim como a gente, antes das 10 da manhã, só depois das 4 da tarde, atentar para a temperatura do chão, que às vezes tá fresco, mas quando você coloca a mão no chão está muito quente, para que eles não queimem aquelas almofadinhas, certo? Que são os coxins. A gente também tem nessa época do ano um sofrimento maior dos animaizinhos que tem aqueles focinhos mais achatados, que são os cães braquicefálicos. A gente também tem o gatinho, o peça, que tem aquele focinho. Eles sentem mais calor, eles apresentam uma maior predisposição a ter hipertermia. Nossa, eu não sabia, interessante, algo que eu acho que nunca foi falado. Isso, uma temperatura elevada, então evitar ambientes fechados, evitar ambientes abafados mesmo e deixar sempre água à vontade, certo? Olha, quando você fala de água à vontade, geralmente as pessoas pensam, mas eu deixo sempre água para os meus cães. Sim, você pode até deixar água para os seus cães, mas, por exemplo, você se preocupa com o seu gato? Eu observo que muitas pessoas não gostam muito de colocar água para os gatos. Eu já tenho percebido muito isso. Coloca a raçãozinha ali, mas não se preocupa em colocar água. E gatos bebem bem água. Bebem. E principalmente quando eles comem ração seca. Quando eles se alimentam de patê, a necessidade de água é um pouquinho menos, é mais diminuída, porque eles estão adquirindo água ali do patê. Mas os gatinhos que comem ração seca necessitam de água. Incentivem a beber água, coloquem gelinhos na água. Se for o caso, tenha fontes de água para aquela água ficar em movimento, porque isso atrai os gatinhos a beberem água. É interessante você colocar água e colocar vários gelos dentro? É uma forma de incentivar. Se você prestar atenção, eles vão brincar, principalmente os gatinhos, eles vão brincar com o gelo e ali no que ele vai brincando, ele vai tomando a água. Então não há problema nenhum. Quando você fala das frutas, eu acho interessante porque algumas frutas, elas contêm fibras. E a gente sabe que no momento que você tritura e que você faz aqueles cubinhos ou prepara aqueles saquinhos, né? Lembrando, cuidado, né? Tem que ter cuidado com a questão dos saquinhos. Sempre tirar para poder oferecer para o seu pet, né? Isso, sempre tirar. E lembrar, a fruta, você não vai colocar ela só a fruta. Sim. Você vai diluir com água, porque a intenção é ele beber água. É incentivar a ingestão de água. Nessa época quente, o que a gente fala do ouvido dos pets? Ter cuidado com a água, porque às vezes você está aguando ali uma plantinha e ele quer brincar, e aí pode acabar entrando água dentro do conduto auditivo e acabar proliferando bactérias. No que prolifera bactérias, a gente vai ter as otites, que aí vão precisar de tratamento, vão precisar de um acompanhamento veterinário. Então, é mais ter
ter cuidado com relação a isso. E nada de limpeza de conduto auditivo com água. Olha só. Tem alguns tutores que limpam com água, umedecem o algodão e aí acabam limpando aquele conduto auditivo com água. Lembrar que a água você está levando umidade para dentro do conduto auditivo. Como a grande maioria dos cãezinhos tem a orelha pendente, acaba também proliferando bactéria. Então tem que ter um cuidado mesmo. E a questão dos banhos? Banhos. Os banhos, apesar de refrescarem, eles não podem ser feitos todos os dias, porque você acaba tirando a proteção natural da pele e dos pelos. Então, banhos é uma vez por semana ou a cada 15 dias. Muito bom. Faltou alguma dica que a gente pudesse passar, especialmente para quem está assistindo o nosso programa? Dicas. Eu tenho um Instagram, o Atende-Vet. Eu dou dicas todos os dias sobre como cuidar ainda melhor do seu pet, certo? Deixe sempre água à vontade. Não esqueça do controle parasitário, do uso de repelente, seja para mosquito, seja para carrapato. E assim a gente consegue prevenir várias doenças. Eu quero agradecer pela sua presença, Obrigada. viu, Thaís? Seja sempre bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada. Lembrando que toda segunda-feira a gente fala de pets aqui no programa e hoje, no dia do pet, não poderia ser diferente. A gente trouxe a Thaís, que é veterinária, para conversar com a gente. Estou super feliz, obrigada mesmo. Obrigada. Tá Eu que bom? agradeço o convite. Obrigadão.